Olá pessoal, muito bom dia. Estamos iniciando neste momento a 25ª edição do Via Voz Esportiva pela Via Voz TV e também ao vivo pelo Facebook. Eu sou Amaury Bueno e neste momento vou apresentar o pessoal que vai ajudar a fazer esse programa. E aí Silas, bom dia, tudo bem? Bom dia, olá você da internet, estamos ao vivo, né, com mais uma edição do programa Via Voz Esportiva e aqui juntamente também aqui com os nossos amigos aqui para fazer um programa cheio de polêmicas, falar do clássico e muita coisa, campeonato pegando fogo, tem as notícias do esporte, né, e essa semana, semanas decisivas, principalmente para os times que estão na Copa do Brasil, muita coisa para ser falada, né, amor? Exatamente, e conosco também Edson Quintal, como sempre, toda semana chorando. Bom dia, Edson Quintal, o cruzeirense. Bom dia, Mário, bom dia, Silas, bom dia a todos os telespectadores da Via Voz TV. É realmente mais um jogo, mais uma rodada, mais um assalto no time do Cruzeiro, tá? Já virou piada já. Vamos começar falando agora da 24ª rodada do Brasileirão 2018, que pegou fogo com o clássico aí. E como sempre, jogo a jogo, a gente vai comentar aqui agora. E vamos começar com os jogos de sábado, onde tivemos Sport 0, Cruzeiro 0. Começar com o Edson, que é cruzeirense. E aí, Edson? Sport 0, Cruzeiro 0. Mais um jogo. O Cruzeiro dominou o Sport o jogo inteiro. Não foi bem, a gente não viu o jogo. Eu assisti o jogo. O Cruzeiro dominou o Sport, o time do Sport fraco. O juiz anulou um gol absurdo. Mais uma vez. Foi tão absurdo que ele pediu desculpa pro treinador Mano Menezes. Que realmente ele foi assim, um impedimento assim. Tanto que o Bandeira nem deu, né? É uma coisa absurda. O Cruzeiro dominou o time do Sport. No segundo tempo o Sport voltou um pouquinho melhor, mas foi coisa de 10 minutos. O Cruzeiro ainda perdeu um pênalti aí no final do jogo. Raniel. Mas aquele time do Sport com o futebol que eu vi apresentando lá vai disputar a Série B o ano que vem. Sport que está na zona de rebaixamento, né? Exatamente, é isso. Sport 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro vem perdendo pontos importantes. Pontos importantes, eu acho que jogos para campeonato de ponto corrido. A gente comparava muitos pontos mais ou menos igual, Corinthians e Cruzeiro. Né? Só que o Corinthians tem um time bem inferior, né? Trocou de técnico, tá mal. Agora, o Cruzeiro, mas não é roubado toda a rodada. O Cruzeiro não, cara. O Cruzeiro tem um técnico e para mim um dos melhores do Brasil da atualidade. Mas o time não tá. Mas jogar contra os árbitros não tem como, Silas. Não, mas assim, teve um pênalti a seu favor para fazer a vitória. Mas mas nada, não tem. Não pode. Anulou um gol, mas aí teve um pênalti. O pênalti não é gol. O pênalti não é gol. Ele anulou um gol. Peraí. O pênalti não é gol. Você joga pra ele falar, ele fala. Depois eu vou falar, ele não deixa eu falar, pô. Eu vou sair desse programa, cara. Eu vou pedir demissão. Eu ganho 10 mil reais por mês, mas pra aguentar o cara aqui não dá. Entendeu? É o seguinte, o Cruzeiro, a hora da verdade pro Cruzeiro. Você fala que é assaltado, teve pênalti pro Cruzeiro, não fez o gol. Então a hora da verdade, quarta-feira. Tem VAR. Aí eu quero quarta-feira tem VAR, que é Copa do Brasil, tem VAR. Sim, aí nós vamos ganhar o jogo. Árbitro de vídeo, pra quem não sabe o que é VAR, é árbitro de vídeo, não é pra mandar o Cruzeiro VAR não é pra aquele lugar, não. O Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras, o melhor time do Brasil da atualidade, aí a gente vai saber qual é que é. Não, o Palmeiras pra mim hoje é o melhor, ganhou do atual campeão brasileiro e do atual bicampeão paulista, que é o Corinthians. Então pra mim o time do Palmeiras é o melhor time e a hora da verdade é quarta-feira. Eu quero ver o Cruzeiro reclamar. Quem não ganha o Corinthians? Não, daqui a pouco a gente fala do Corinthians, nós estamos falando do Cruzeiro, cara. O Cruzeiro que está só a 3 pontos do Corinthians, né? É um timão que só está a 3 pontos do Corinthians. Tinha que estar lá disparado, lá na frente. Mas, ó, aproveitando que a polêmica começa a discussão, começa a aumentar aí. Tá aumentando a audiência, ó. Então vai lá, gente, curte e compartilha a nossa fanpage viavoztv.com.br. Você pode se inscrever também no canal, no YouTube Via Voz TV e estamos aqui no Facebook. Manda sua mensagem, fala aí, fala do Corinthians aí, que você vai cair para a segunda divisão, o Cruzeiro vai passar pelo Palmeiras, eu quero a sua opinião, tá certo? Amaury Bueno, pronto, já falamos do Cruzeiro, vai me interromper de novo? Não, você ficou muito bravo, eu fiquei com medo. Ficou o Sport 0, Cruzeiro 0. Um mau resultado para o Cruzeiro, para o Sport, um pontinho para quem está brigando ali para fugir. O importante é o ponto. Também tivemos no sábado São Paulo 1, Bahia 0. O São Paulo teve muita dificuldade para ganhar do Bahia. Olha, eu vou falar para você, o São Paulino, ó, acendeu o pisca-alerta no Morumbi. Ó,
toque, pisca-alerta, vocês gostaram. Pô, cara, o São Paulo pegou uma sequência de jogos muito mais tranquila do que o Internacional. O Internacional pegou Palmeiras, o Internacional pegou Flamengo, né? Pegou o Grêmio no Grenal, e o Internacional, né, se dando bem. Pegou o Cruzeiro, pegou o Cruzeiro em Minas. Então, quer dizer, o Internacional hoje tá junto com o São Paulo na liderança, mas eu acho que o Internacional tá com muito mais corpo aí, porque pegou times aí complicados. O São Paulo, olha que situação do São Paulo, cara. Ganhar de 1-0 do Bahia. Bahia, deixa eu ver aqui. Bahia, ó, tá entre os times aí que pode ser rebaixado, tem 28 pontos, né? O Sport é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 24. Então, quer dizer, São Paulino tem que torcer mais, porque o São Paulo, pra mim, cara, aquela arrancada que deu, esses 4 jogos que tinha que ganhar os 4, deu uma vacilada. O São Paulo que se cuide aí, tem uma semana inteira pra focar. E aí, São Paulo 1-0, São Paulo realmente tendo muita dificuldade para enfrentar os times. O time do Bahia, eu tô falando desde o começo do campeonato, o Bahia não era para estar na situação que o Bahia está. O time do Bahia é muito bom, o time do Bahia. Então eu acho que, mas eu concordo com o Silas que o Internacional está com mais corpo. Hoje o Internacional pegou uma arrancada forte, o Internacional pegou jogos difíceis, mas o Campeonato Brasileiro, cara, não tem jogo fácil. Todos os jogos são difíceis, mas o time do São Paulo vai brigar ponto a ponto com o Internacional até o fim, e o Palmeiras chegando firme. E vocês sabem qual é o próximo adversário do São Paulo, né? É o Santos lá na Vila Belmiro. Só isso, Santos na Vila Belmiro. Vem numa excelente recuperação. Mas, na minha opinião, eu vou discordar um pouco do Silas, porque é o seguinte: o Internacional pegou times que deixam jogar, como é o caso, por exemplo, do Grêmio, como é o caso do Flamengo. Só que é o seguinte: o Internacional, na hora que começa a pegar esses times... Então, pegou o Cruzeiro, foi 0-0 e não perdeu porque o juiz saltou o Cruzeiro. E esses times que estão ali brigando para baixo, para não cair, não deixam de ser jogado. E o São Paulo tem encantado esses times. Então o São Paulo está tendo muita dificuldade para demonstrar seu jogo. E o São Paulo é um time que usa muito o contra-ataque. Então quando você pega um time muito fechado, dificulta demais. Inclusive no jogo Cruzeiro Internacional Brasileiro não teve jogo, né? Um jogo feio porque foi um jogo de meio campo, né? Então, e a sorte do Internacional, a sorte do São Paulo, né? A sorte do São Paulo é que o Internacional vai pegar o Corinthians na arena. E aí o Internacional vai perder. É um jogo mais complicado para o Internacional. Mas eu acho que o São Paulo dependeu muito do Diego Souza no jogo de sábado. O Diego Souza foi o melhor jogador em campo. Verdade. Todos os ataques do São Paulo praticamente passou pelo seu pé. Poderia ter feito um golaço. Matou bem ali, tirando as águas de São Paulo, fez um belíssimo jogo e fez o gol da vitória. Mas ainda assim eu acho que o Internacional está com mais corpo do que o São Paulo hoje também. E o São Paulo bem desfalcado. Agora vai voltar os jogadores aí que estavam servindo seleções, aí tudo, inclusive o Arboleda, tudo, que fez muita falta. E o Everton, para mim, é o principal jogador de ataque do São Paulo, está fazendo muita falta no São Paulo. Sem ele, o São Paulo perdeu muito em qualidade. Aí também tiveram no sábado, Flamengo 2, Chapecoense 0, gol do Diego e do Renan. E o Guto Ferreira, o treinador da Chapecoense, está aí agora na corda bamba, hein? Pegou o time já em queda e não consegue fazer o time jogar. Mas também pegou o Flamengo, né? E o Diego inspirado, né? Pela primeira vez, coisa que eu achei que eu não ia ver esse ano ainda. Aí viu o Diego jogando muito bem. E o time do Flamengo também, se não ganhar do Chapecoense, cara. Apesar que o jogo foi fora, né? O jogo foi lá. Maracanã. Não, o jogo foi no Maracanã? Maracanã. Não, então tinha a obrigação de ganhar. Até demais. O Flamengo que vai continuar no Rio de Janeiro, né? Porque tem o jogo com o Corinthians, Copa do Brasil quarta-feira. O jogo aí, né? A gente vai ver qual é a do Corinthians e qual é a do Flamengo também, que o Flamengo, a gente sabe aí que precisa melhorar muito. O jogo ganhou da Chapecoense, mas vinha de resultados negativos. Você compara o Corinthians com o Flamengo, olha o timaço do Flamengo. O Flamengo tem que estar onde está. Hoje o Flamengo está na quarta posição, né? 44 pontos, está só atrás do Palmeiras, do São Paulo e do Internacional, entendeu? É o favoritíssimo contra o Corinthians quarta-feira pela Copa do Brasil, joga no Maracanã e venceu a Chapecoense. Né? Tem um time que está brigando para cair, que provavelmente vai estar caindo. A Chapecoense, olha só, é a penúltima colocada, é complicado. Também tivemos no sábado, América 0, Ceará 0, esse jogo foi em Minas Gerais, bom empate para o Ceará, que está começando a sair ali daquela zona de rebaixamento, que ele era o penúltimo, agora já não é mais o penúltimo, subiu um pouquinho, e o Lisca vem realmente mostrando um bom trabalho aí, né? O América começou a patinar, né? As últimas rodadas a América vem patinando,
E se não tomar cuidado, vão começar a jogar bola, se ir para a parte de baixo, não tem força mais para subir. Olha, o Ceará que era o virtual rebaixado, se pegar só o segundo turno, cara, depois da Ceará Copa, não é o time rebaixado. eu acho que o Ceará estaria entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Colocado. Entendeu? Arrancou o empate lá do América. O Ceará que tem 24 pontos, é o antepenúltimo colocado. Só que você pega o Vasco, que está fora de rebaixamento, tem 24. Depois você pega o Botafogo, tem 26, o Atlético Paranaense tem 27. Ou seja, tá ali no detalhe. E o futebol do Vasco tá bem. Agora você pega o Atlético Paranaense, Botafogo, Vasco. Tão mal. E o Ceará não, o Ceará tá numa subida aí, né? O jogo contra o Corinthians lá venceu bem o Corinthians, depois venceu o Flamengo no Rio, e agora o empate aí com o América Mineiro. Ao contrário do América, o América tinha feito um bom primeiro turno, agora tá começando a cair, 30 pontos, a diferença só de 6 pontos, 2 jogos, faltando 14 jogos ainda, tem que abrir o pisca-alerta aí mesmo. E aí, começando nos jogos de domingo, tivemos... Pra falar dos jogos de domingo, a gente vamos faturar um pouquinho. Opa, né, vamos faturar. Beleza, vamos falar então já aí dos jogos de domingo, mas antes da gente falar dos jogos de domingo, tem participação aí ao vivo, né, Kleber? Só um abraço aqui pro João Batista Moreira, que tá mandando um joia pra você. Opa, um abraço, João Batista, abraço! Também sempre ligado, Rodiel Vieira. Opa, um abraço, Rodiel. Um abraço, Rodiel. Bom, vamos falar então dos jogos de domingo. Fluminense 1, Botafogo 0, gol do Digão. O Rodrigo Lindoso ainda acabou perdendo um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo. A fase do Botafogo tá péssima, hein? Tá só caindo rodada a rodada, hein? Tá péssimo. E o Rodrigo Lindoso, que é um bom jogador. Fluminense, né? Tava torcendo pro Botafogo, né? Porque se o Fluminense ganhasse, passava o Coringão, e aconteceu. O Fluminense ganhou, jogou o Corinthians lá para 10º lugar da tabela e tudo mais, mas um jogo ali de duas equipes ali que vão ficar no meio da tabela, uma vaguinha para a Sul-Americana, e o Botafogo que se cuide, que vai conseguir uma vaguinha para a segunda divisão, viu? Do jeito que o Botafogo está jogando, um belo trabalho. Então, Marcelo Oliveira fazendo um belo trabalho no Fluminense pelo que tem, tá fazendo realmente. Ao contrário do Zé Ricardo, né, que era uma esperança para o torcedor do Botafogo, pelo trabalho que ele tinha feito no Flamengo e também no Vasco. Então uma decepção no... o Zé Ricardo no Botafogo, filho, entenda uma coisa, é a mesma coisa que o treinador do que veio pro Corinthians vai fazer no Corinthians. Não dá para fazer omelete sem ovo, falei no programa passado. Ele não tem jogador, não tem como. E assim, uma coisa que o Botafogo tinha que
que eram os goleiros muito seguros, os goleiros do Botafogo todos. Estão falhando todo o jogo, cara. Aquela todo fase jogo. horrível que você vê que o time está com a tendência para cair. Para cair, porque os goleiros falhando muito. E também ontem no clássico aqui de São Paulo, Palmeiras 1, Corinthians 0, gol do Daverson. Aliás, ele foi o homem do jogo, né? Os caras estão comparando o Daverson com o Edmundo, cara. Diz que é o novo Edmundo. Não tem. O palmeirense vai xingar você que vai falando isso aqui. Ó, eu vou falar uma coisa só vou deixar pro Edson comentar, só quero falar uma coisa. 1-0. Aquele timinho ridículo do Corinthians, o Palmeiras, o esquadrão Palmeiras, só ganha de 1-0 do Corinthians. Tá mal o Palmeiras, hein? O Palmeiras não passa pelo Cruzeiro na Copa do Brasil quarta-feira. Só ganhar de 1-0 do Corinthians, esse timeco do Corinthians aí, o time do Corinthians é um remendo, é uma vergonha, entendeu? Então, é aquela história, estão mandando aí que Jair Ventura, né? É pra já ir acostumando com a segunda divisão. Para com isso, o Corinthians não vai cair, não. E o detalhe, hein? O Palmeiras ontem não jogou bem, não. 1-0, o Davidson, a piscadinha do Davidson, que piscadinha? Fica piscando pra homem, para com isso, rapaz. Comenta esse jogo aí que só 1-0 pra mim o Palmeiras não jogou bem. Mas o Palmeiras dominou o jogo inteiro. O Everton não fez nenhuma defesa. Só um golzinho, cara. Só um golzinho, mas tem bola no travessão. Falha da zaga do Corinthians. No primeiro momento eu pensei que aquela bola tinha até entrado, cara. Mas... Pra mim foi falha da defesa porque saiu esse gol aí. Mas não, e 2 pênaltis que o Jesus não deu. Não, isso já não vem com essas Não, 2 pênaltis, né? 2 pênaltis. O lance foi muito rápido o lance. O juiz tem um biônico agora. O cara derrubou é fácil você Daverson e depois derrubou o Marcos Rocha. O Palmeiras dominou, mas assim, o jogo em si foi fraco. Tecnicamente fraco o jogo. Mas assim, o Corinthians eu não vi um lance do Corinthians, cara. Então assim, o Palmeiras com o time reserva, né, time todo mesclado. Aliás, o Filipão ele roda sempre 6 jogadores. Inclusive tem que dizer que o trabalho do Filipão tá de parabéns, ele roda esse time, ele conseguiu fazer o Daverson jogar, que o palmeirense não podia ouvir falar em Daverson. Quando falava que aquele cara queria vender pro Cruzeiro, queria andar aquele cara embora. E o Filipão chegou e colocou igual o Gabigol lá no Santos, colocou o cara para jogar bola. E o time do Palmeiras hoje é o time mais acertado que tem, até mais acertado que o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil para mim hoje é o Palmeiras. Só para dizer o que o Silas falou, o problema é o seguinte, o problema não é que você ganhe 1-0. O problema é o modo o tiro de Filipão agora do Mano Menezes. E outra, como o Corinthians se comportou, o Corinthians não passava de campo, o Palmeiras praticamente alugou o campo inteiro lá, então lógico que você vai encontrando dificuldade. Mesmo num jogo em que o time praticamente não ataca, como é o caso do Corinthians, o Palmeiras acabou vencendo. O importante é isso. Você vai pegar... Perdeu alguns gols. Exato. Você vai pegar um time que só se defende. Foi brilhante. Se propôs a isso. Tanto é que você vê o Pedrinho, o Romero ficavam lá toda hora se defendendo. Não tiveram um contra-ataque praticamente o Corinthians o jogo inteiro. Então, quer dizer, você encontra uma certa dificuldade. Tanto é que você vê, quando o Corinthians tomou o gol, quis ir para frente, o Palmeiras teve mais chances de gol de fazer depois que o Corinthians tomou porque o gol. O Filipão não se arrisca. Porque o Filipão não se arrisca. Mesmo ele domina igual o Mano Menezes. Ele domina, mas ele não se arrisca. Quando você joga. Eu quero tirar o chapéu pro Jair Ventura, que foi para assumir o Corinthians na quinta-feira e já foi pro clássico. Ele podia muito bem abrir mão, falar, não, a segunda-feira eu assumo o Corinthians e não pega a bucha. Assumiu o clássico e o detalhe, ganhou a torcida. A torcida gostou dessa posição do Jair Ventura, que foi lá e falou, não, vamos jogar contra o Palmeiras. Jogou retrancado, ele mostrou, vamos segurar. O importante para ele é não perder o jogo. Então quer dizer, foi porque ele sabe da dificuldade que tem o elenco do Corinthians. Vai ter trabalho. Não, vamos vingar. Fica sossegado. Mas eu confio no Cruzeiro, o primeiro jogo. Não batendo primeiro jogo não leva história. Daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo Palmeiras e Cruzeiro na semifinal. Aí nós vamos falar mais sobre isso aí. Mas vamos continuar falando do Brasileirão. Tivemos também ontem Internacional mantendo-se em primeiro lugar, vencendo o Grêmio por 1-0, gol do Edenilson. Mas um jogo ruim, hein? O primeiro chute a gol mesmo no jogo inteiro foi o gol. Depois que saiu o gol, os dois times se abriram um pouco, tiveram mais chances de gol. Mas até o gol, nenhum dos dois goleiros tinha trabalhado. Jogo Cruzeiro Internacional, na rodada antepassada. Mesma coisa. Não teve jogo.
o Internacional, os times, mesmo São Paulo, os times que estão bem no campeonato, não é um time que deixa de jogar. O Palmeiras, porque o Palmeiras está bem, o mesmo sistema, não deixa o adversário jogar, não é uma pressão. E um povoa o meio campo com jogadores que sabem jogar, mas que o treinador, aí tem a mão do treinador, o treinador ensina a marcar. Esse é o Internacional, não deixou o Grêmio jogar e numa vacilada da defesa, porque vai vacilar a defesa. O Internacional fez o gol e assim, o Internacional é igual ao time do São Paulo e o time do Palmeiras hoje, fez um gol, dificilmente toma um gol. Então ele foi bom com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, ele dá uma quebradinha na crista dele, baixa a bola dele, né, Renato? Baixa a bola, Renato Gaúcho. Aí, mas o Internacional, igual a gente comentou agora há pouco, para mim o Internacional tá com mais corpo do que o time do São Paulo. Então só chegar. Focado no Brasileiro. O São Paulo também. Não, o que eu falo para você, ó, se você pegar, isso eu falo com orgulho, os times que estão liderando o Brasileirão estão usando o esquema tático que o Corinthians usou ano passado no Brasileirão. Ou seja, cirúrgico. O time faz um golzinho ali, 1-0 e aos 3 pontos, entendeu? Não tem esse negócio de jogar bonito. Falaram tanto, mas quem vai jogar? Olha que ridículo, o Corinthians joga feio pra caramba. O Palmeiras jogou bonito ontem? Não. O Internacional jogou bonito? O São Paulo tá jogando bonito? São Paulo tá jogando bonito? Então, cara, os caras criticaram tanto o Corinthians que agora estão usando o esquema tático do Corinthians, os times aí, São Paulo, Internacional e Palmeiras. Bom, e também tivemos ontem Paraná 0, Santos 2 gols do Gabigol que voltou a jogar futebol. O Gabigol que era o mais criticado do Santos, ninguém queria, é igual o Davidson no Palmeiras, ninguém queria mais o Gabigol no Santos. O homem, rapaz, o Cuca chegou, o homem desandou fazer gol, desandou mesmo, todo jogo vão fazer gol. Não, eu quero tirar o chapéu pro Gabigol, porque há um mês atrás, 40 dias atrás, o Palmeiras estava rondando a zona de rebaixamento, estava lá embaixo, né? O Palmeiras, não, o Santos, e o Gabigol chegou falando, e aí, tal, vai voltar para a Europa, vai... Não, falaram, tem negociação com o Gabigol, e ele falou, não, eu vou continuar, eu estou aqui no Santos, e vou cumprir meu contrato, e hoje, aí tá aí, o artilheiro isolado no campeonato, mais 2 golzinhos pro Santos, e vai para cima do São Paulo no grande clássico do final de semana que vem aí. O São Paulo é que tá dando, pra mim, tá dando uma caída, não tá jogando o que tava jogando antes, né? Então, aí que a gente vai ver realmente qual é a força do Santos. Mas aí é um grande jogo, porque o Santos é diferente dos outros times. O Santos propõe o jogo e joga mesmo. E outra coisa, o Santos na rodada anterior contra o Grêmio foi prejudicado, teve um pênalti legítimo para o Santos em cima do Rodrigo, tá bem melhor, do Jeromel. A torcida do Santos está totalmente, realmente, de criticar a vitória. Só que no jogo de ontem, o Santos foi beneficiado, porque no primeiro gol do Santos, a bola no meio de campo foi falta em cima do volante do Paraná. Sabe por que nós, ninguém beneficia, cara? Só prejudica toda a rodada. Então, ontem o Santos foi beneficiado no primeiro gol. Lógico, depois fez o segundo, mas no primeiro gol foi beneficiado. Então, a arbitragem é ruim mesmo, né? Não, contra o Cruzeiro, se não tiver VAR, já entra perdendo de 1-0. Aí depois você conseguiu fazer uma 2-1. A gente tem que enaltecer o belo trabalho que o Cuca vem fazendo. Né? Não, o Cuca, perfeito. Pegou um Santos... indo para quebrar, arrebentar, e outra, e o Cuca é diferente de todos os outros treinadores que estão aí na ponta. O time, fora o do Renato, também joga. O time do Santos, o time do Cuca, todos os times do Cuca jogam bola. O time joga para frente, toma gol, mas faz gol. O Santos vai conseguir uma vaga na Libertadores, hein? E também, fechando o jogo, ontem tivemos vitória 1, Vasco 0. Gol do Eric e o Alberto Valentim, que assumiu o Vasco até agora, nenhum ponto, nenhuma vitória. Alberto Valentim assumiu o Vasco, tá invicto no Vasco, não ganha de ninguém, né? Tá feia a coisa. É o primeiro ali, já tá no mesmo pontos com os times que estão na zona de rebaixamento. Ó, o Sport e o Ceará, que estão na zona de rebaixamento, tem o mesmo do Vasco. O Vasco só não tá na zona de rebaixamento porque tem desempate aí, saldo de gols. Ou seja, tudo bem, tem um jogo a menos, né? 23 jogos em relação na Vila. Só que, você olha, se eu tenho um jogo a menos, mas do que tá jogando, não adianta nada, né? Mas olha a diferença. E o Pikachu foi expulso. Mas então, o problema é o seguinte: o problema é que você pega o Flamengo, o treinador é péssimo. O treinador do Flamengo é ruim.
Você pega o treinador do Corinthians, o Loz, ele não tinha culpa. O time é muito ruim. Você pega o Santos, o treinador do Santos não acertou o time do Santos. Mas o time do Santos, o time em si não é ruim. O Cuca pegou e acertou. Agora você pega o Vasco, como é que você vai acertar? O Pikachu, ele tem que ser zagueiro, lateral, meio campo, centroavante, bater o escanteio e correr para cabecear. Ele não dá pro cara acertar um time desse, cara. Não tem como, o time do Vasco é muito ruim. Tem o André, aquele moleque meio campista lá, que é bom jogador, mas é só. O time do Vasco é fraco em todas as posições. O goleiro que era bom, agora está falhando. Toda a partida o Martin Silva. Então, assim, o time do Vasco é fraco, não tem o que ele fazer. Teremos um Carioca na segunda divisão ano que vem? Botafogo. Pelo que nós sabemos, é perigoso ver dois até. E para finalizar a rodada, hoje à noite vai estar jogando Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E vamos, o Cleber, tem participante aí, né? É só mandar um abraço aqui para os nossos internautas que estão acompanhando, o Ederson Nanico. Opa, um abraço para Ederson Nanico, corintiano, cabeça inchada hoje, hein? E mais um corintiano, José Edmar. Opa, um abraço, Edmar. Promoção Ano dos Sonhos Drogaria Total. A sua Drogaria Total vai ajudar você a realizar seus sonhos. Além do melhor preço, você tem 50 chances de ganhar. São vários prêmios em certificados em barras de ouro, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e uma casa. Isso mesmo, uma casa no final da promoção. Vá até a Drogaria Total mais perto de você e realize seus sonhos. Drogaria Total, barato de verdade é aqui. Promoção Ano dos Sonhos, Drogaria Total. Beleza, vamos falar depois desses jogos aí. A classificação ficou a seguinte. Deixa que eu falo. Não. Beleza, então vai, Silas. Vamos lá, Campeonato Brasileiro, Série A. O Internacional é líder, 49 pontos. O São Paulo na cola, no critério de desempate, porque o ponto é o mesmo, né? No critério de empate, vamos ver o saldo de gols aqui, ó. Um gol, rapaz. O Internacional tem 18 no saldo, o São Paulo tem 17 no critério de saldo de gols. O São Paulo perde a liderança para o Internacional. Na terceira posição tá deixando chegar, hein? O Palmeiras tá chegando, já é o terceiro colocado, 46 pontos, 3 pontos. Cheiro de teca. Né? A 3 pontos dos líderes aí. O Flamengo é o quarto colocado, venceu, se reabilitou no Campeonato Brasileiro, tem 44 pontos, é o quarto colocado. O Grêmio perdeu, mas ainda é o quinto colocado, tem 41 pontos. Espera um pouquinho, para aí agora no Grêmio. Você acha que o campeão é daí ou pode ter alguma surpresa? É esses 5 aí? Não, esses 5 aí. Esses 5. Acho que o Atlético Mineiro, né, dificilmente... Não, o Atlético Mineiro hoje, ganhar, então falar pra você que não ganha do Atlético. 41, ó, fica com o Grêmio ali. Se o Atlético Mineiro ganhar no jogo de segunda-feira de hoje, o Atlético vai pra 41. Então, mas vocês acham que pode surgir um outro campeão ou é daí mesmo? Não, daí, ó, o Santos... Mais forte aí, ó, vou falar pra você, mais forte aí. Internacional, Palmeiras e o São Paulo. Esses 3 times aí são, pra mim, os que vão brigar pelo título. O Santos que tá dando uma arrancada aí tem 31 pontos. Mas ainda tá, pro Internacional de São Paulo são 18 pontos, né? Muita coisa, né? Então não tem como ser. 6 rodadas. Talvez o Cruzeiro chegue. Não, o Cruzeiro tem 33 pontos. Então, o G6 hoje Internacional, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. Aí veio o pelotão, né, da intermediária aí, que é o Cruzeiro na 7ª posição, tem 33 pontos. O Santos agora é o 8º colocado, tem 31 pontos, junto com o Fluminense, que é o 9º, tem 31 pontos, mas no critério o Fluminense fica abaixo do Santos. O Corinthians despencando na tabela, agora 10º colocado, tem 30 pontos. Né? Chegando perto da zona. O Atlético Paranaense, se ganhar, vai para 30 pontos, também pode tirar mais posição do Corinthians aí. O 11º é o América Mineiro, também tem 30 pontos.
12º Vitória 29, 13º Bahia 28, 14º o Atlético Paranaense tem 27 pontos. Você vê que coisa, uma vitória do Atlético Paraná hoje, ele pode ir para 10º lugar. Pode Então, Ele pula 4 posições. o jogo do Atlético Paranaense é em Ele tem Minas. um jogo a menos ainda. Ele está com 22 jogos. Porque se ganhar, passa. O Corinthians tem 21 pontos. 21 Mas o Atlético Paranaense pontos. joga fora, lá em Minas Gerais. Joga em Minas. Ó, o Atlético Paranaense tem... Jogão, hein? Porque os Olha, dois tem times saldo de gols, jogam tem... pra frente. Deixa eu ver aqui, o saldo tem... Deixa eu ver, o Atlético Paranaense tem 3, né, no saldo de gols. E o Corinthians tem 4. É uma vitória. Uma vitória, já empata, tira o saldo de depende gols, do saldo de tira o gols, saldo de pode gols. ultrapassar então, né? O Corinthians de olho nesse jogo, os Corinthians- corintianos Corinthians- torcendo para o Atlético Mineiro. Os corintianos já estavam fazendo conta para não cair já, os corintianos. Aí vem a zona da complicação aqui, ó. O Botafogo é o 15º com 26, né? Aí vem o Vasco, 16º, tem 24 pontos. Aí vem a zona da degola, o 17º Sport também com 24 pontos. 18º Ceará subindo na tabela, tem 24 pontos, é o antepenúltimo. Depois o penúltimo Ceará colocado. subiu bem, né? Subiu bem. Não, o Ceará vai sair, o Vasco vai entrar no lugar do Ceará. Botafogo e Vasco vai. Pode herdar aí a zona de rebaixamento. 19º penúltimo colocado é a Chapecoense com 22 pontos. E o Paraná, mal pra caramba. Eu acho que já caiu. Só 16 pontinhos, 20º colocado. Ô, Clebão, tem participante aí? Tenho aqui uma mensagem do Renato Balbi para coleguinha Silas. Um abração pro Renato Balbi. Coleguinha. Tenho que um monte de carinha aqui. Chora não, coleguinha. Não, mas eu tô chorando, eu tô falando da classificação do Campeonato Brasileiro. Abraço, Renato Balbi, palmeirense. Tinha que ser palmeirense. Um abração pro Renato Balbi. E com esse resultado aí que a gente falou, vocês acham que o Chapecoense e Paraná caiu? O Chapecoense, eu não acho que caiu já não, cara. E aí, Silas? Apesar do time não estar muito bem. Tá ali, mas tá eu acho embolado, que né? não. Chapecoense 20 Porque tá muito gols. embolado ali, ó. Botafogo, Vasco. Eu acho que Sport, Paraná. não tem Ó, mais você coisa. pega aqui da 15ª posição até a 19ª, tá tudo embolado, ó. É 26 pontos pro Diferença de 2 Botafogo, pontos, né? depois o Vasco, Sport, Ceará, tudo com 24 e o Chapecoense com 22. Então ali tá tudo embolado. Então, ou seja, do Botafogo até a Chapecoense, tudo pode acontecer. Agora, o Paraná, pra mim, 16 pontos, cara. 16 Ó, pra ele chegar até os 8 20, pontos, ele tem não. que sair, tem que fazer muita coisa. E pega aí times aí complicados na tabela. Aí, né? E também, vamos falar um pouquinho dos artilheiros, né? O Gabigol com 2 gols que fez ontem é o artilheiro do campeonato, né, Silas? Artilheiro isolado, agora Gabigol 12 gols aí, deixou o Pedro pra trás. Ah, o Pedro que não tá jogando, senão o Pedro já tava com uns 15 já. É, O Pedro ele tá 10, machucado, né? tá machucado. Tá machucado. Então, Se confundiu contra o Cruzeiro. O Roger Guedes tem 9, ainda continua o como Ricardo terceiro, Oliveira, né? né? O Ricardo Oliveira também tem 9. O Nenê 8. E aí 8 gols o William do Palmeiras, Diego Souza e Nenê do São Agora Paulo. você vê o Roger Guedes, se ele tivesse no campeonato já tava com uns 18 gols. Estaria bem melhor que O Palmeiras foi uma atacada de mestre. Ele tirou, né, o Roger Guedes do Atlético Mineiro, né? Enfraqueceu o Atlético Mineiro e ainda conseguiu uma grana boa com o E Roger o Guedes. Armação com o Atlético também conseguiu. O Atlético pegou uma grana, pegou acho que 10 milhões ainda. É, Pegou então, uma graninha. todo mundo Reais. ganhou. Todo mundo Só ganhou. o time que perdeu. Só o time Atlético. perdeu, não E adianta. quem ganha é quem patrocina o Via Voz Esportiva, né? O que você espera de um suco de laranja? Sabor natural da fruta? Fonte rica em vitamina C? Produtos sem nenhum tipo de conservante? Para obter tudo isso, esprema 5 laranjas em um copo. Mas se não quiser ter esse trabalho, simples, abra um Life. Suco de laranja natural Life. Sua dose de sabor e de saúde, todos os dias.
Várias zebras, hein? Vou passar os jogos aqui, os resultados. O Silas vai passar aí a classificação e vamos comentar aí. Ó, Oeste 1, Atlético Goianiense 2, Boa Esporte 1, Goiás 0, CRB 1, Guarani 1, Paysandu 2, Avaí 1, Juventude 0, São Bento 0, Juventude 0, São Bento 2, Figueirense 1, CSA 2, Criciúma 2, Fortaleza 0, Londrina 1, Brasil de Pelotas 0, Ponte Preta 0, Sampaio Correia também 0 e Vila Nova 2, Coritiba 1, Silas. Ah, pelo amor de Deus, olha, eu vou falar pra você o seguinte, cara. O Guarani tudo bem, o Guarani teve que ir lá, jogou contra quem? Contra o CRB, pegou o CRB, mas pegou fora. Tudo bem, o CRB tá lutando pra não cair, mas pô, em relação ao Guarani, empatou, tudo bem, para um time que tá lutando pra não cair, tá lá embaixo, tá na 15ª posição. Agora, a Ponte em casa, cara, pegou lanterna no campeonato. O último colocado, empatando com o Lanterna, a Ponte cada vez mais longe para voltar para a Série A. Em 10º lugar, né? Como é que ficou a classificação aí? Olha só, o Fortaleza é mais líder do que nunca, mas já um ponto na frente do CSA. Perdeu. Olha, Fortaleza que se cuida aí, mesmo. Tudo indicava que ia ser o campeão da Série B, já o CSA encostando. Olha, o CSA é o segundo, tem 46 pontos, né? O Fortaleza é o primeiro, tem 47. Complicada a situação, né? O Atlético Goianiense é o terceiro colocado, tem 43 pontos. O quarto colocado é o Goiás com 42. Ou seja, né? Fortaleza, CSA, Atlético Goianiense e Goiás seriam os times que subiriam hoje para a Série A do Brasileirão. Aí a quinta posição vem aí o Avaí, 42 pontos, colado aí também nos times que estão classificando para a Série A. O Vila Nova já tem 40 pontos, é o sexto colocado. O Guarani é o sétimo, é o melhor paulista classificado aí, tem 38 pontos, né? Ou seja, 38 tem a 4 pontos da zona de classificação. O Guarani ainda tem chance ainda de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense é o oitavo, tem 38. O Curitiba é o nono, tem 36. A Ponte Preta decepção, a Ponte, né? 10ª colocada, 35 pontos. Ó, 36, já abriu 12 pontos, cara, para a zona de classificação para a Série A. Não, seria 35, 8 pontos. Não, 8 pontos. 8 pontos. Então, quer dizer, mesmo que seja 8 pontos, já são 3 jogos. São 3 jogos, é complicado aí. O São Bento, olha o São Bento reagindo aí, já está na cola da Ponte Preta, é o 11º colocado com 34. Né? O Oeste de Itápolis também tem 34, é o 12º. O Londrina é o 13º, tem 32. O CRB tem 29 pontos, né? O 16º colocado é o Paysandu, 29. Aí vem a zona da degola, né? O Brasil de Pelotas, vice-campeão gaúcho, tem 28 pontos. O Juventude é o 18º, tem 28 também. O Boa Esporte, né? Já não é mais o último, né? Já tá o Boa Esporte não cai. O Boa Esporte é o time a ser batido na Série B, cara. 24 pontos. E o Sampaio Correia é o último colocado, tem 22 pontos. O Esporte que desde o início do campeonato era o lanterna. Nessa aqui ele já saiu. Mas era o lanterna, tá muitos pontos atrás. O Sampaio Correia que tirou um empatezinho, né? Foi em Campinas, acabou empatando com a Ponte aí. Resultado ruim para a Ponte. Mas o Boa Esporte inacreditável. Ganhou do Goiás, cara. Do Goiás. O Boa Esporte no segundo, depois da Copa do Mundo. É o melhor time. Se fosse contar os pontos, era líder. Se fosse só depois da Copa do Mundo. Depois que eles mudaram o time inteiro. O time tem 12 jogadores. 12 jogadores, o time melhorou. 12 contra e como ainda falta aí 12 rodadas, dá para se esperar que o Boa pode fugir. O Boa não cai jogando. Vamos ver a 27ª rodada. Ó, amanhã já tem jogo. CSA pega o Vila Nova. O Guarani na quinta-feira recebe o Juventude. Olha aí, Guarani, tem que ganhar esse jogo. O Curitiba pega o Londrina na sexta-feira. O Figueirense pega o São Bento, né? Aí o jogo do Fortaleza, tudo bem, o Fortaleza vai ter que jogar com o Sampaio Correia, joga fora o Fortaleza, mas joga com o último colocado. É o último contra o primeiro, na sexta-feira. E no sábado teremos Criciúma e Avaí, o Boa Esporte pega o Paysandu, né? O Brasil... que dá pra ganhar. Dá pra ganhar, porque o Paysandu tem 29 pontos, o Boa tem 24. Aí já baixa o jogo 2 pontos. Não, o jogo ali porque ajuda ali na zona de rebaixamento. O Brasil de Pelotas enfrenta o CRB, o Goiás pega o Atlético Goianiense, o clássico lá do Goiás, lá, Goiás versus o Atlético Goianiense, e o Oeste... um aparelho, um terceiro e um quarto. Então, exatamente. Uma vitória aí o Goiás já passa o Atlético Goianiense. E o Oeste, em Itápolis, recebe a Ponte Preta, jogo aqui no estado de São Paulo. A Ponte precisa reagir. Não está bem, né? Ponte caiu.
A ponte não cai, mas está difícil. Não, caiu a produção. A ponte que nós animamos, a ponte vai ficar entre os quatro, a ponte para mim é a maior decepção. E sempre em casa, né? Patinando sempre em casa. Se for pegar aí desde a primeira rodada até agora, acho que a ponte se ganhou 2, 3 rodadas em casa, foi muito. Isso aí que está fazendo essa diferença. Porque você tem que primeiro ganhar em casa, fora é outra situação. Porque você vai jogar 19 jogos em casa. Um time com 57 pontos, ele sobe. Lógico que você não vai ganhar todos os jogos, mas você vai ganhar uns pontos fora também. Então você põe aí que pelo menos desses 19 jogos, uns 15 em casa tem que ganhar. Se você ganhar 15 em casa, a média da Ponte Preta é péssima em casa. Então, o problema da Ponte é jogar em Campinas. Então tá terrível. Mas antes da gente falar agora da seleção brasileira um pouquinho, vamos faturar aí, Silas. Saborear os mais deliciosos peixes à beira do rio Mogi Guaçu é só no Restaurante César. Os mais deliciosos pratos à la carte, peixada, rodízio e porções. Tudo isso com muito contato com a natureza e uma vista privilegiada. Restaurante César, em Pirassununga. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira que joga amanhã, mas jogou na sexta-feira contra os Estados Unidos, venceu por 2-0. O que vocês acharam da seleção nova aí? Mas você sabe que a seleção brasileira, desde o 7-1, já não é mais a emoção já não é mais a mesma, né? Criou-se uma expectativa muito boa na Copa e só ficou na expectativa, né? O Neymar não saía do chão, ele jogava só agora ele é o capitão da equipe, hein? Foi definido agora que ele é o capitão da equipe. O Neymar é capitão da equipe, de tudo que ele fez na Copa. Tem que colocar um cara mais experiente, um cara, sabe, que não tem, sabe, num lance ele pode decidir o jogo, mas num lance ele pode afundar a seleção. O capitão não pode ser assim, tem que ser um cara equilibrado, a gente sabe disso. Olha, quem já teve Sócrates, cara, de capitão, Falcão, sabe, são Zico. Agora você, tudo bem, joga muito o Neymar, só que para capitão de seleção brasileira, para mim 2 jogos, torneio caça-níquel, acho que o jogo é hoje, né? O jogo amanhã, contra o Salvador. Terça-feira contra El Salvador. Você pega os Estados Unidos e El Salvador. Estados Unidos que nem classificou para não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Eu acho assim, aliás, o Brasil é o rei dos amistosos. O Tite é o rei dos amistosos. Ninguém bate um homem dos amistosos. Além do que, mas na Copa do Mundo. Você vai fazer amistoso, faz com o time. Nada para vocês comentar aí. Em vez dele aproveitar esse tipo de, já que não vai acrescentar nada, colocar a molecada para jogar que ele convocou, exatamente, ele manter os mesmos jogadores. É muito pouco jogador que ele coloca. Cara, se eu vou fazer um time, vamos fazer os amistosos. Eu ficaria no Brasil, pega, por exemplo, time seleção do Campeonato Brasileiro. Já que, pega uma seleção do Campeonato Brasileiro, pega lá os melhores do Campeonato Brasileiro, põe para jogar contra a seleção, entendeu? Ou sei lá, faz lá o São Paulo, pega o time de São Paulo, né? Os 4 grandes de São Paulo, faz um time para jogar com a seleção. Isso aí o torcedor inteiro ia ver. Aí sim o torcedor ia ver. Pega lá o Minas, Cruzeiro, América e Atlético Mineiro, forma uma seleção dos Mineira para jogar contra a seleção brasileira. Eu garanto que a Globo ia ter muito mais audiência do que jogar contra El Salvador, contra Estados Unidos, sabe? Que está começando um trabalho de base. E daí, agora, cara, ia ser um jogo, aí ia ser um teste pro Brasil, porque daí os caras iam mostrar serviço. Os caras queriam mostrar serviço. Você não concorda? Agora fica esse lenga-lenga, El Salvador. Você pega, por exemplo,
Paquetá, que é o jogador mais importante do Flamengo, na semifinal de Copa do Brasil, leva o cara. Isso é um desrespeito. Não, e prejudicou o Flamengo. O Flamengo que quarta-feira... Que não foi, só foi o Coelar também foi. Então, assim, você pega o Cruzeiro, leva o Dedé para a seleção brasileira, para quê? Leva o cara para ficar no banco, ficar no banco de reserva? Não, então é isso que eu falo. O clube já que ele convocou, já que ele convocou, dá oportunidade para esses novos convocar. Porque, por exemplo, pra que pôr o Thiago Silva? Pra que pra ficar na reserva? Joga, ele já sabe. Pra ficar na reserva, podia ter pegado qualquer um. Junta a CBF com a Globo, faz lá uma enquete, quem são os melhores jogadores do Brasil, faz uma votação, entendeu? Pega lá, pum, colocou, convoca esse time para enfrentar a seleção brasileira. Você vê a audiência, estádio lotado, põe para funcionar aqueles estádios na Amazônia, no Pantanal. Muito mais trabalho para a seleção do que essas seleções. Agora fica aí, quem que vai assistir? Eu nem fiquei. Ó, eu falo, eu só vi os melhores momentos lá. Você vê a Argentina, o Messi nem quis ir para esses amistosos. Falou, não, eu quero só convocar. O Di Maria também. Eu quero ser só convocado no ano que vem, que aí vamos fazer o time para a Copa América. Apesar que rapidinho falando isso aí, eu tenho umas tremendas de uma sacanagem da CBF, né, cara? Colocar um jogo de semifinal de Copa do Brasil numa data FIFA. Isso é um desrespeito tremendo com os clubes. Mas a CBF faz alguma coisa boa? Então, foi o Cruzeiro, apesar que o Arrascaeta acabou se machucando, mas se não tivesse se machucado, o Arrascaeta na seleção do Uruguai, Dedé na seleção brasileira, o Flamengo, Paquetá, Coelar, quer dizer, o desfalque os times que estão na semifinal de campeonato, na data FIFA. Eu acho que quem tem que ter coerência nisso aí é o treinador, não é nem a data FIFA. A data FIFA eles têm aquela data, mas o treinador. Mas não é só jogar do Sal do Brasil, na data FIFA a CBF não pode pôr igual todas as outras confederações, não colocam o jogo. Foi na FIFA. Você pega na Europa lá, data FIFA, tá acontecendo a seleção. Mas no Sul da América, na Argentina não tem jogo. Não tem jogo do campeonato espanhol, do campeonato. A Libertadores não tem. Mas aí que eu tô falando o treinador, o Tite, esses jogadores que eles convocou aí, por exemplo, o Dedé, convocou o Dedé no. E o Paquetá é muito difícil ele convocar um cara de novo. Isso aí é só pra encher linguiça. Entendeu? Então convoca o cara. Ele nunca convocou para uma Copa, para uma eliminatória, não convocou o cara quando o cara estava bem melhor até. Não convocou, por que vai convocar o cara agora? O Paquetá, muita gente falava em Paquetá, ainda não convocou. Por que convocou o cara? Convocou na pior fase do Paquetá. É incrível, então, botava bem e convocou. Esse é o treinador. Treinador, pra quê? Já levasse todo mundo lá da Europa, já que não vai ter campeonato. Pra não atrapalhar. Você viu o que vai fazer o Flamengo? Você vai jogar na terça, vai fretar um avião, acabou o jogo, vai pegar os dois jogadores do Flamengo, vai chegar cansado. Dividir o preço dividir o voo, né? Fretou um avião, vai pôr o Flamengo precisa dividir, vai pegar os jogadores, vão trazer, mas pô, chega com um cara aqui, cara sem dormir, sem nada, como é que joga o jogo? Desastroso. Eu acho que é errado os times de fazer isso aí também. Porque o cara chega cansado aí. O Cruzeiro não tem um zagueiro para substituir o Dedé à altura. Deixa o Manuel. Deixa o Manuel lá. Beleza, agora falando da seleção, amanhã é El Salvador, pelo que a gente viu quanto os Estados Unidos, o Brasil tem que golear, né? O Brasil fez 2 jogos com o El Salvador e os 2 jogos 4-0. 5-0. Amanhã vai ser diferente. Tem que ser 4-0 de novo, no mínimo. No mínimo 4-0. E o Neymar como capitão não devia ser, né? Não, o Neymar na verdade o Tite dá muita moral para ele na seleção. O Neymar se não tiver um. E o Tite vai acabar uma hora sofrendo uma demissão na seleção por culpa disso aí. O Tite nunca foi disso aí, de se prender num único jogador. E ele se prendeu no Neymar de uma forma. Jogada, o primeiro gol da seleção. Os dois que. Nem a Bruna Marquezine se prendeu a Neymar. Igual o Tite. Não, você pega os dois. Primeiro gol. Pra mim, o melhor jogador em campo foi aquele que deu o passe lá pro Firmino, que jogou muita bola. Douglas Costa. Pro Firmino, muito bom jogador. Então são os dois ali pra mim que tem que estar sempre jogando. Tem que ser titulares. Você vê o Neymar, cadê o Neymar? No fim, quem se dá com o Douglas Costa. Ele só fez o gol porque foi o pênalti. Deu no Brasil, foi um pênalti mandrake também. Não uma arbitragem ruim no mundo inteiro. Nossa, o cara tropeçou na própria perna. Mas aqui no Brasil só prejudica o Cruzeiro. Não, prejudica tudo. Só o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca é beneficiado. É um lance que é beneficiado, só para prejudicar. A gente vai buscar. Busca lá. Só se for no ano
engraçado. É o seguinte, ó, se o Corinthians for para a final da Copa do Brasil e o Palmeiras, ô Tite, no próximo jogo, convoca pelo menos uns 8 jogadores do Palmeiras para o Corinthians fazer a final da Copa do Brasil com o Palmeiras, com 8 jogadores na seleção. Aí eu concordo. Beleza, vamos fazer agora a polêmica da prancheta. E a polêmica da prancheta, a gente vai falar sobre a semifinal aí, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que começa aí nessa quarta-feira. Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. Flamengo e Corinthians. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sempre digo isso. Se ganha, você deu uma vaga no mata-mata no primeiro jogo. A gente vê isso. O Corinthians, olha só o Corinthians com o Colo-Colo. O Corinthians perdeu lá de 1-0, depois ganhou aqui. Só que o gol lá, a derrota lá, prejudicou o Corinthians no segundo jogo. Então, ou seja, o jogo de quarta-feira é chave, tanto para Corinthians e Flamengo, como para Palmeiras e Cruzeiro. Certo? O Corinthians, vamos dizer assim, sai de uma desvantagem em relação ao Palmeiras, porque o Corinthians joga fora. Estamos falando do Palmeiras e do Corinthians. O Corinthians joga no Maracanã, então o Flamengo tem obrigação de ganhar o jogo. O Flamengo, que jogou em casa, né, no Campeonato Brasileiro, continua no Rio de Janeiro, ou seja, e recebe o Corinthians. Maracanã deve estar lotado. Lotado, com certeza. Então, quer dizer, o Corinthians tem que ir para cima, arrancar um empate, pelo menos um empate aí do Flamengo, para fazer depois a sua vida. O Flamengo está jogo focado praticamente assim 100% na Copa do Brasil. Porque na Libertadores já saiu fora. E no Campeonato Brasileiro está ficando meio distante para ele. Então o título do Flamengo seria a Copa do Brasil. Né? E o Corinthians também, porque o Corinthians no Campeonato Brasileiro, pretensão do Corinthians é uma Sul-Americana, nem Libertadores, super difícil o Corinthians conseguir uma Libertadores. Então, como disse o presidente do Corinthians, nosso foco é Copa do Brasil. Então, filho, o foco é Copa do Brasil, vamos ver, porque dava para classificar em relação ao jogo lá do Colo-Colo, mas depois ia pegar o Palmeiras, é complicado. Agora não, agora o Corinthians joga com o Flamengo, para mim de igual para igual. O Flamengo também tem os seus altos e baixos, só que o primeiro jogo é no Maracanã. O Corinthians tem que fazer um bom resultado. O Flamengo, o Corinthians é um time que joga mais ou menos igual ao Ceará, quando joga fora. Um time que marca muito bem atrás. E se der chance, faz o gol. O Flamengo provou disso. Exatamente. E o Flamengo vai ter essa dificuldade aí. O Corinthians, se o Jair Ventura souber armar bem o Corinthians, como fazia o Carille, porque é praticamente... Então, se o Corinthians jogar o que jogou contra o Colo-Colo, o Corinthians passa pelo Flamengo. Mas, ó... Agora, rapidamente vou deixar para você comentando sobre Palmeiras e daqui a pouco e Cruzeiro. Daqui a pouco Palmeiras ganha os 2 jogos, pronto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí do Palmeiras. Primeiro estamos falando de Corinthians e Flamengo. Não, mas já é curto e grosso, cara. O Flamengo vai ter muita dificuldade para enfrentar. Então, vai ter, é um jogo assim, ó, de um time que tem obrigação. Obrigação tem um baita de um time e não tem treinador. No time que não tem time, tem treinador. Então é uma coisa mesmo, vamos depender do que vai levar a vantagem, se é o treinador ou se é o time, porque time por time o Flamengo. O Jair Ventura conhece bem o Flamengo. Apesar da derrota do Corinthians pro Palmeiras, o que eu gostei foi que o Jair Ventura falou, nós vamos colocar um time para não perder do Palmeiras, um time retrancado, um time que vai abrir mão de fazer gol, de ter ataque, e fez, cara, porque foi numa falha da defesa do Corinthians que saiu o gol do Palmeiras e foi só 1-0, todo mundo esperava uma goleada, então eu acho que já tem a mão do Jair. Agora com o Flamengo, não. Ele sabe que o Flamengo tem que vir, o Flamengo tem que fazer o resultado. Ele vai jogar, fechadinho. O Corinthians, você viu, com a torcida do Flamengo, agora o Corinthians jogando contra o Palmeiras é diferente, cara. O jogador sente a pressão, né? Agora o Flamengo o Romero não jogou nada ontem, o Pedrinho também tremendo na base. Quer dizer, o Romero fez 2 gols contra o Cruzeiro, e aí ele achou que era o Cristiano Ronaldo. Aí depois ele estava sonhando, não, sou só Romero. Que foi um lapso, um acidente de trabalho. Passando tudo isso aí, vamos direto ao assunto. Flamengo e Corinthians, quanto que vai ser o primeiro jogo? Pra mim vai ser 2-1 Flamengo. Corinthians empata. Só lembrando que o gol fora não vale nada. Não vale nada, por isso que eu acho que o Corinthians empata. O Corinthians vai jogar mais aberto, né? O Jair já está impondo o estilo de jogo dele. Ele sabe que ele jogava, ele era treinador do Botafogo. Ele fez o nome num time do Rio de Janeiro, conhece muito bem como que é o clima do Rio de Janeiro. E ele vai, é claro, passar isso para os jogadores.
E o Corinthians não tem nada a perder. Dos 4, o Corinthians é a 4ª força. O Corinthians é o azarão. E isso é bom pro Corinthians, entendeu? Por que o Palmeiras segurou lá, não deixou o Davidson dar entrevista? Porque sabe, por ficar falando mal do Corinthians, isso faz os jogadores crescer. Não fala nada, fica quieto, ó, ganhamos de 1-0. Só que o Corinthians agora vai pro Rio de Janeiro como 4ª força, não tem nada a perder, e isso é bom. 1-1 vai ser o jogo, o Corinthians volta com o empate do Rio de Janeiro amanhã, quarta-feira. Eu acho que o Flamengo ganha 1-0, jogo apertado, difícil. Pra mas mim 2-1 jogo difícil. Mas é um jogo em que o Corinthians na volta pode reverter. Mas... Nossa, vocês param de secar o Corinthians, pô! E eu vou dar meu palpite geral. Pra mim vai ser 2-1 o Flamengo, e pra mim o Flamengo vai pra final, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo ganha essa partida de 1-0, mesmo da mesma maneira que o Cida citou, que o Jair com certeza vai montar o time ali, mas eu acho que nesse jogo ele vai soltar um pouquinho mais o time. Não vai só ficar sendo defendido. Não, ele vai ficar lá atrás. Não, vai soltar jogar um por uma mais, bola. Eu acho que ele vai sim tentar. Porque não tem time pra fazer mais que isso aí. Se for lá jogar de igual, não, se for lá jogar de igual para igual, não, de 3, 4, vai jogar lá atrás. Vai ser 1-0 pro Flamengo. Quando o Carille pegou o Corinthians lá, pô, mas esse técnico aí, o Corinthians não tem time. O próprio Tite, o Tite reabilitou. Pô, quando o Jô chegou, quem falou que o Jô ia ser o que foi? O melhor, foi o craque do Campeonato Brasileiro do ano passado, foi o artilheiro. Quem falava do Jô? E só lembrando que então, o Roger, o Roger, atacante que está no Corinthians hoje, a melhor passagem dele em todos os times foi no Botafogo com o Jair Ventura de treinador. Exatamente. Então o Jair conhece. E tá voltando lá o Jonathan que estava na Europa e tal, é um bom atacante, voltando de contusão, entendeu? Esse cara o Jair vai acabar fazendo. Dá uma arrumada. O Corinthians precisava de um cara. Gostei do Ralf ontem. O Ralf pra mim jogou muito bem ontem. Pra mim foi o melhor jogador do Corinthians. Ajudou muito ali na. O Ralf já foi um dia o melhor volante do Brasil, cara. Bom, o cara não pode aprender a jogar bola. Isso aí, agora vamos pro outro jogo. Tá gravado. Repete quanto vai ser? Corinthians vai ser 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo? 1-0 Flamengo. E ainda vou falar, completar, pra mim o Flamengo passa. 1-1 vai ser o jogo e depois na Arena Corinthians. Aí a semana que vem a gente comenta, mas tá gravado. Nessa semana, pra mim 1-0, pro Silas 1-1 e pro Edson 2-1 pro Flamengo. E para mim 1-0 eu acho que o Flamengo. E lógico, no outro jogo vamos ter Palmeiras e Cruzeiro na Arena do Palmeiras. Para mim esse sim vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo. Esse é um jogo que sai gol. Para mim o Cruzeiro ganha. Palmeiras e para mim o Cruzeiro ganha de 2-1 do Palmeiras aqui na Arena W Torre. Eu acho que o jogo é na Arena W Torre, né? Então acho que vai ser 2-1 pro Cruzeiro aqui. Apesar que o Mano Menezes é retranqueiro e o Filipão também é retranqueiro. Então, assim, se o Palmeiras propor o jogo, o Cruzeiro tem um time muito rápido, então eu acho que vai ser um grande jogo. Para mim vai ser um jogo melhor do que o Corinthians, para mim, contra o Flamengo vai ficar encolhido. E o Cruzeiro não vai jogar encolhidinho. O Cruzeiro povoa o meio campo, mas joga sempre nos contra-ataques com jogadores rápidos. Mas o Cruzeiro pode não jogar o Arrascaeta, porque está machucado, não sei se vai conseguir jogar. Para mim o melhor jogador do Cruzeiro esse ano. E o Dedé, que é o segundo melhor jogador desse ano, vai chegar em cima da hora, não sei também se vai jogar. Então o Cruzeiro tem mais um jogo, Cruzeiro e Palmeiras sempre um grande jogo. Para mim vai dar Cruzeiro nos 2 jogos. E aí, Ciro, para você? O atual campeão da Copa do Brasil, né? Sempre belíssimos jogos entre Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro. Você vê que são 2 times, não interessa se um tá bem, o outro não tá bem. A gente vê que virou um clássico também, né? E o Palmeiras joga em casa. Só que é o seguinte, o Cruzeiro é Mano Menezes, né, cara? E o Mano, ele sabe montar bem o seu time, ele vai jogar por uma bola, com certeza. Não é o Corinthians que tá remendado, é um Cruzeiro aí que no mata-mata é complicado, né? Os caras até mandaram a piadinha lá, que as eleições no Brasil acabou, né? Fase de grupos, entrou agora no mata-mata. Não, quando acabou essa Copa do Brasil, entrou no mata-mata, entendeu? E aí, eu falo pra você, o Cruzeiro vai arrancar um empate, vai ser 1-1. 1-1, cara. Agora é tudo, mata-mata na corrida previdencial, mata-mata também no campeonato da Copa do Brasil, da Libertadores, e vai ser 1-1 esse jogo aí. 1-1 pra mim.
Pra mim, o Palmeiras ganha de 2-0. Repita! Aqui, 2-0. Atenção! Lá, 2-0 Palmeiras. 2-0 pro Palmeiras. Quanto vai ser? Vocês estão falando em mata. 2-1 Cruzeiro. Vocês estão falando em mata-mata. Vai ser 1-1, cara. Mas Vocês estão falando Corinthians empata com o Flamengo e o Palmeiras empata. Vocês estão falando em mata-mata, Mano Menezes tem experiência, mas o Filipão tem muito mais experiência em mata-mata do que o Mano Menezes. O jogo contra a Alemanha era quartas de final, era mata-mata. Mas foi 7-1 pra Alemanha. Só que em 2002 o Brasil ganhou todos os jogos mata-mata. Tá bom, vai. Então a gente vai ver quarta-feira. Não, 1-1 tá bom pro Palmeiras. 1-1, pegando o campeão da Copa do Brasil. Por causa que o meio de campo do Palmeiras marca demais e o meio de campo do Cruzeiro não marca. Não, o meio de campo do Cruzeiro é um dos melhores do Brasil para marcar. Não marca. Quem marca demais é o meio de campo do Palmeiras com Moisés, Bruno Henrique e Thiago Silva. Não, em matéria de marcar, em matéria de meio campo, o meio campo do Cruzeiro é muito melhor que o do Palmeiras. Palmeiras marca. E outra coisa, o Thiago Neves está caindo de produção. Não, o Thiago Neves, o Cruzeiro joga com um a menos. Tá caindo muito de produção. Quem joga muito é Henrique, Lucas Silva, Ariel Cabral, o meio de campo do jogo do Allianz Parque, a torcida pressionando. Não, W Torres, Arena W Torres. Pô, faz Allianz Parque é o único clube que tem estádio aqui, é o Palmeiras, porque o Corinthians não tem. O Corinthians tem estádio, como não tem? O Corinthians não tem, o Cruzeiro menos ainda. O Corinthians tem 2 estádios, o Corinthians tem a Arena Odebrecht, mais conhecido como Arena Corinthians, e tem o Fazendinha também, que é do Corinthians. Acho que tá o Fazendinha é do Corinthians também. Pacaembu também. Só Pacaembu, aí 3 estádios. Tem 3 estádios, mas não tem nenhum, porque deve tudo. Mas, então... É só o cheque não voltar, tá tudo certo. Não, sempre volta. Não volta. Não, eu acho que o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras na melhor fase do Palmeiras. E o Cruzeiro, na verdade, o Cruzeiro no brasileiro tá na média. Não, agora até vou fazer essa pergunta para vocês. A Copa do Brasil desse ano é muito mais importante para o Cruzeiro, o Corinthians e para o Flamengo. Porque o Palmeiras ainda tem chance de ganhar o Brasileirão. O Corinthians e o Cruzeiro praticamente não, na verdade eu acho que o mais importante é pro Palmeiras. Não. O único time que a Copa do Brasil é importante é pro Palmeiras. Não, o maior elenco não, pro Palmeiras. Você não tá o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil. Pra ele é mais importante. Não, como é mais importante? Se ele é o atual campeão, acho que é importante. Mas pra vencer esse ano. Não, o importante é pro Palmeiras, que montou um grande time, não esse ano, desde o ano passado. Levou o pau do Corinthians no ano passado, apanhou do Corinthians igual o cachorro de pobre o ano passado inteiro. Apanhou. Então, assim, quem tem que mostrar alguma coisa para os torcedores, não é só a Copa do Brasil, não. É mais o Palmeiras não ganhou nada. O Palmeiras, já há 2 anos, o Palmeiras não ganhou nada, com baita tipo com investimento estrondoso. O ano passado. Mas esse ano já acabou, nós estamos devendo. 3 campeonatos. Nós temos 5 jogos esse ano, né? Mas é o que eu estou falando. 3, o Palmeiras venceu 2. Mas é o que eu estou dizendo. Nós estamos em 3, não acabou. Não, mas eu não estou mais. Não, 2 anos. Não, 1 ano. Não acabou o ano, mas não ganhou nada. E se nós ganhar os 3 campeonatos? Peraí. Então, mas eu estou dizendo. Vamos ver, ó. Qual o campeonato que o Palmeiras vai ganhar esse ano? Libertadores. Palmeiras ganha Libertadores. Não, gravou? Repete aí. Palmeiras vai ganhar Libertadores. Quer dizer que vai Cristiano Ronaldo vai enfrentar o Palmeiras lá no Deixa eu só completar. O Palmeiras não vai jogar com a Juventus. Só completar meu raciocínio aqui. Pô, vocês tiveram sorte, Cristiano Ronaldo foi embora do Real Madrid. Deixa eu só completar meu raciocínio. O Palmeiras, não estou dizendo que o Palmeiras não vai ganhar. Você entendeu, meu? Até agora o Palmeiras, com o investimento que o Palmeiras fez, o Palmeiras não ganhou absolutamente nada. Com baita de um time, com baita elenco mais recheado do Brasil. Então quem tem a obrigação de ganhar hoje, não só a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, o Brasileiro, a Libertadores, com o elenco que tem é o Palmeiras. Não, sem dúvida nenhuma. Não tem obrigação disso. Sem dúvida, lógico que tem. Claro que não.